A esposa do meu melhor amigo fez algo altamente antiético no trabalho e eu acho que preciso denunciá-la, embora certamente isso a demitirá. Como eu faço para não machucá-los com essa violação? Vou tentar fazer isso o mais direto possível. Devido à recente morte do meu pai, recebi uma quantia substancial de dinheiro. A esposa do meu melhor amigo, que eu também considero uma amiga, trabalha para um advogado de planejamento patrimonial. Eu tenho um filho com uma ex, 27 anos. Minha ex e a esposa do meu melhor amigo ficaram bastante próximas quando eu e minha ex estávamos juntos e continuam próximas. Fui até a esposa do meu melhor amigo sobre a herança para marcar uma reunião com o chefe dela para discutir planejamento patrimonial. Tive uma boa reunião, estabelecemos um fundo fiduciário revogável para meu filho com várias contingências e afins. Não discuti isso de forma alguma com minha ex porque não vejo como um assunto que a concerne. Bem, a esposa do meu melhor amigo aparentemente contou a minha ex sobre as coisas que eu estava fazendo com o meu patrimônio. Minha ex me ligou furiosa, só para contexto, temos a guarda compartilhada, mas eu pago pensão alimentícia devido a ganhar significativamente mais do que minha ex, e a herança não impacta em nada a minha obrigação de pensão. Eu disse à minha ex, 1. Isso não é da conta dela, e, 2. Ela não tem direito de saber sobre isso. Quando pressionei minha ex, ela admitiu que a esposa do meu melhor amigo contou a ela. Eu liguei para o meu melhor amigo, irritado. A esposa dele eventualmente me ligou e pediu desculpas. Ela disse que deixou algumas coisas escaparem durante as bebidas e então, quando minha ex a pressionou, ela deu os detalhes. Ela me implorou para não contar ao chefe dela. Meu melhor amigo fez o mesmo pedido. Eu amo essas duas pessoas e entendo que erros podem acontecer. Mas, também estou chateado e não sei como lidar. Qualquer conselho sobre como navegar isso seria apreciado. Meus pais se foram e eu estou aliviado. Eu já postei antes sobre odiar meu pai. Bem, no sábado ele me mandou uma mensagem bravo por causa de alguns pop-tarts que ele não conseguiu encontrar na despensa. Eu os encontrei quando cheguei em casa e ele começou a fazer algumas acusações falsas. Isso escalou para violência e então no Dia dos Pais, ele estava na cadeia. O departamento do xerife emitiu uma ordem de proteção EPO, e minha mãe, que quase morreu no ano passado, ainda estava em casa comigo. Ela também estava gritando comigo e fazendo acusações falsas. Nós os acolhemos quando não tinham para onde ir por causa de suas próprias decisões financeiras ruins. Eles menosprezaram meu marido e eu e tentam educar nossos filhos. Eu só não queria que eles ficassem sem teto. Meu irmão veio e pegou minha mãe depois que ele pagou a fiança do nosso pai e agora, em um único golpe, eu perdi toda a minha família biológica. Para ser sincero, estou aliviado. Um peso foi tirado de mim. Meus filhos pareceram muito mais felizes ontem. Nós conseguimos sentar em paz, assistir filmes e aproveitar estar em nossa casa sem ter a TV ligada no 500 ou gritos e berros. Estou em um lugar onde estou ok se eles nunca falarem comigo novamente. Eu sei o que fiz por eles. Sei que fiz tudo o que pude. Fiz mais do que deveria. A ITA por recusar seguir as regras da casa dos pais do meu amigo e ir embora? Meu namorado de 22 anos e eu de 23, estamos juntos desde o colégio, quase 6 anos. Acabamos de nos mudar juntos depois que eu me formei em maio. Não estamos oficialmente noivos ainda, mas planejamos nos casar assim que ele terminar a pós-graduação. Um velho amigo do colégio nos convidou para a casa de praia da família dele no feriado no último fim de semana. Quando chegamos lá na sexta-feira, percebemos que a mãe e o pai dele também estavam passando o fim de semana. O que estava tranquilo é a casa deles e parecia que tinham seus próprios planos para o fim de semana. Eles estavam felizes em nos deixar fazer nossas próprias coisas durante o dia. E eles tomaram drinks na banheira de hidromassagem conosco na sexta-noite e estavam realmente bem legais. Mas naquela noite, quando meu namorado e eu começamos a nos preparar para dormir, a mãe do amigo me puxou de lado e disse que meu namorado teria que dormir no sofá da sala em vez de comigo no quarto de hóspedes porque não éramos casados. Fiquei surpresa porque nosso amigo não tinha mencionado isso e meu namorado e eu moramos juntos e tudo mais. Eu disse ok, mas me senti muito desconfortável. Eu tenho dificuldade para dormir em lugares novos e dormir ao lado do meu namorado ajuda. Meu namorado também ficou chateado por ter que dormir em um sofá desconfortável quando havia uma cama perfeitamente boa. Então decidimos que seria melhor pegar um hotel na cidade e encontrar nosso amigo na manhã seguinte. Quando contamos ao nosso amigo, ele ficou meio esquisito com isso, mas disse que tudo bem. Então nós fomos e fizemos o check-in no nosso hotel. Na manhã seguinte, ligamos para ver que horas nosso amigo queria nos encontrar.
Ele parecia irritado e disse que não podia sair e que os pais dele ficaram loucos com ele por nos deixar ir para um hotel e disseram que não estávamos apreciando a hospitalidade deles. Então acabamos por fazer nossas próprias coisas no fim de semana e não vimos nosso amigo de jeito nenhum. Nosso amigo nos mandou uma mensagem hoje, segunda-feira, dizendo que estava realmente bravo por não termos conseguido dormir separados por 2 noites só para deixar os pais felizes. E que não seremos convidados para o Friendsgiving este ano. Ele é o anfitrião do nosso grupo de amigos do colégio todo ano. Então, somos os idiotas por termos saído e ido para o nosso próprio lugar? Eu de 30 anos estou grávida do meu noivo de 32. Ele quer que eu tenha o bebê, mas nós dois deveríamos ser livres de filhos. Como eu digo a ele que não quero ter o bebê? Estou grávida, mas não era para eu estar. Meu noivo e eu somos livres de filhos. Falamos sobre isso em detalhes quando começamos a ficar sérios, e de vez em quando tocamos no assunto para ter certeza de que estamos na mesma página. Estamos juntos há 2 anos, noivos há 3 meses e durante todo esse tempo, nunca tivemos um susto de gravidez. Estou usando anticoncepcional, ele usa preservativos. Somos cuidadosos. Então comecei a me sentir um pouco mal. Estou me sentindo enjoada ou às vezes sem apetite, tenho dores de cabeça ou me sinto meio tonta. E tenho ficado mais cansada facilmente. Esses sintomas continuaram persistindo e fui ao médico pensando que peguei alguma coisa. Eles fizeram um exame de rotina, incluindo um teste de gravidez, e depois retornaram para me dizer que estou com cerca de 6 a 7 semanas de gravidez. Eu meio que por que não? Estou usando BC, não tem como. Digo para eles fazerem o teste novamente, mas eles estão confiantes de que o teste é preciso. Eles não puderam fazer uma ultrassonografia na hora, mas agendaram uma nova consulta para mim. Neste ponto estou em pânico porque de alguma forma, meu BC falhou e preciso contar ao meu noivo. Corta para a conversa e eu estou um desastre. Estou chorando e chorosa e mal consigo pronunciar as palavras. Ele faz o que eu esperava e me conforta. Ele me abraça e diz que tudo vai ficar bem. E meu Deus, eu temporariamente senti tanto alívio. E então tudo se desmorona e minha ansiedade dispara quando ele me diz que seremos ótimos pais e que estará comigo em cada passo do caminho. Eu não sei. É como se meu mundo todo tivesse inclinado em um eixo. É realmente difícil explicar o quanto as palavras dele me afetaram porque uma das bases-chave da nossa vida e futuro era que nossos estilos de vida estão tão alinhados. E aqui está ele me dizendo que quer manter o bebê. Pergunto a ele o que ele quer dizer, e ele diz que é claramente um milagre eu estar grávida porque conseguimos conceber apesar de tudo que fizemos para evitar ter filhos. Digo a ele que deveríamos ser livres de filhos, nós dois concordamos que não queríamos crianças. Ele diz que isso é verdade, mas agora que estou grávida as coisas são diferentes. Eu queria que ele fosse comigo para que eu pudesse fazer um aborto. Nunca estive grávida antes, nunca tive um aborto antes. Estou tremendo de medo de ir sozinha. Eu realmente preciso que ele esteja lá comigo me apoiando e sendo meu apoio porque não faço ideia de como vai ser doloroso. Não tenho mais ninguém na minha vida em quem confie para me apoiar nisso. Eventualmente, ele me diz para ir dormir e descansar porque estou claramente sobrecarregada. O que sim estou, mas não pelo motivo que ele pensa. Estou 100% certa de que não quero esse bebê. Não quero ficar grávida ou dar à luz ou criar uma criança. Eu não quero isso. Como eu digo a ele que quero fazer um aborto? Estou tão confusa e chateada porque ele está tão empolgado. É como se ele tivesse dado uma reviravolta e tenho medo de estar quebrando seu coração. Antes que alguém pergunte, tentei fazer uma ligadura das trompas. Já consultei 3 médicos diferentes e nenhum deles quis assinar para eu fazer a cirurgia. Até esse ponto, anticoncepcionais e preservativos sempre foram suficientes. Atualização. Então eu conversei com meu noivo ontem sobre a nossa situação. Não foi bem. Comecei a conversa perguntando se ele realmente queria esse bebê, ou se ele estava fingindo estar empolgado só porque estava preocupado que eu quisesse. Alguém sugeriu que isso poderia ter acontecido, mas infelizmente, ele me disse que realmente quer essa criança comigo. Então eu tirei a máscara e disse a ele que não quero esse bebê. Eu disse que ia fazer o que planejamos e fazer um aborto. Eu queria ele ao meu lado, mas se ele realmente mudou de ideia, então eu preciso saber. Ele parecia chocado e honestamente um pouco irritado. Ele me perguntou como eu não poderia estar animada com isso e como eu poderia querer me livrar do nosso bebê. Eu disse a ele que nunca quis ter filhos, que eu ainda não quero ter filhos, e engravidar não mudou isso. Ele alegou que eu ainda estava sobrecarregada e não estava pensando com clareza, e isso me irritou. Não é como se, de repente, eu não fosse capaz de tomar decisões racionais?
Eu disse a ele que tive o dia todo para me acalmar e pensar sobre o que queria dizer de forma clara. Se ele quer um filho, então eu não vou impedir. Isso dói porque significa o fim do nosso relacionamento, mas ele não vai ter essa criança comigo. Nós fundamentalmente não somos mais compatíveis. Acho que ele começou a entrar em pânico quando percebeu que eu estava falando sério. Ele começou a falar mais rápido, tentando me convencer a ficar com o bebê, que seríamos bons pais, que conseguiríamos resolver, que ele trabalharia mais. Ele não queria ouvir o fato de que eu não queria continuar com a gravidez, que eu queria permanecer sem filhos, que nosso futuro juntos era sem crianças no horizonte. E para ser sincera, a insistência dele foi realmente perturbadora. Começamos a discutir porque ele simplesmente não concordaria com nossa separação ou com eu fazer um aborto. Ele nunca foi físico, mas a insistência dele de que eu não podia me livrar do bebê estava me deixando chateada. Eu não pensei que ele tivesse feito algo com meu anticoncepcional quando fiz meu primeiro post, pois ele nunca foi esse tipo de pessoa, mas comecei a ter dúvidas. Eu perguntei a ele há quanto tempo ele havia mudado de ideia sobre ter filhos e ele não me contou. Perguntei se foi antes ou depois de eu dizer a ele que estava grávida. Ele disse que não sabia. O relacionamento já estava 100% acabado nesse ponto, então perguntei se ele tinha mais alguma coisa que queria me dizer. Ele parecia um pouco confuso, e eu elaborei sobre nossos métodos anticoncepcionais. Se eles tinham sido alterados. Eu realmente não consigo explicar a expressão que vi no rosto dele. Era como se medo e raiva estivessem juntos. Ele me disse que eu estava louca e disse que não podia conversar comigo quando eu estava assim e saiu de casa. Depois disso eu peguei todos os meus documentos, coisas essenciais, eletrônicos e algumas roupas. Eu também saí antes que ele voltasse e fui para a casa de uma amiga. Somos próximas, mas não melhores amigas, então eu esperava que ela recusasse quando pedi para ficar na casa dela por um tempo. Ela concordou e depois de entrar, contei a ela tudo o que aconteceu. Ela disse que eu posso ficar com ela pelo tempo que precisar e que ela estará ao meu lado durante o aborto. Meu ex-noivo me ligou quando percebeu que eu não estava em casa. Eu atendi e ele exigiu saber onde eu estava. Eu disse com uma amiga, e recusei dar detalhes. Expliquei que estou fazendo um aborto, que não preciso da permissão ou da bênção dele, e que eu não estarei no caminho dele se ele quiser ter uma família. Mas ele precisa ter isso com outra pessoa. Provavelmente estamos terminados e nenhum de nós deve fazer concessões sobre isso. A ligação foi de partir o coração. Nós dois acabamos chorando. Eventualmente ele disse que eu podia pegar minhas coisas quando ele estivesse no trabalho, mas que eu vou me arrepender de me livrar do nosso filho. Eu apenas disse ok, e eventualmente desliguei. Ele me mandou algumas mensagens estranhas hoje perguntando como estou. Depois perguntou se eu esperaria até podermos fazer uma ultrassom. Eu rejeitei isso imediatamente e ele não enviou muito mais. Estou planejando pegar o resto das minhas coisas amanhã quando ele estiver no trabalho. Não é o resultado que eu queria. Eu realmente esperava que ele só tivesse surtado e não quisesse me chatear. Mas os planos dele para a vida mudaram. Está praticamente confirmado que não estamos mais juntos. Eu vou fazer um aborto em breve e então tentarei descobrir como reconstruir minha vida sem meu ex nela. Estou triste de luto pela perda do meu melhor amigo e parceiro, mas isso é melhor do que o futuro que ele tentou me convencer a aceitar. Eu não consigo superar a reação da minha namorada quando descobrimos que minha mãe tem um tumor. Minha namorada tem 25 e eu, homem de 29 de anos, estamos namorando há cerca de 2 anos. Tivemos nossos altos e baixos, mas no geral tem sido incrível. Ela é o amor da minha vida. Na semana passada, minha mãe foi diagnosticada com um tumor, e minha família e eu ficamos devastados. Assim que recebi a notícia, avisei minha namorada e disse a ela que eu cancelaria nossos planos de sair como fazemos normalmente nos finais de semana, porque eu precisava ir à casa dos meus pais para apoiá-los e ajudar a processar a notícia. Depois de um tempo sem resposta, minha namorada me ligou 6 vezes seguidas. Eu não atendi porque estava tendo uma conversa com meus pais que estavam chorando. Eu a chamei de volta depois de um tempo e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em vez de oferecer uma única palavra de apoio, ela ficou furiosa. Ela me disse que estava profundamente magoada por eu ter cancelado nossos planos de fim de semana, disse que a vida continua e reclamou que não se sentia uma prioridade. Ela continuou exigindo saber o que exatamente eu estava fazendo na casa dos meus pais e por que eu não estava verificando se ela estava bem. Eu fiquei emocionalmente exausto depois de 2 horas disso. Eu realmente não precisava disso. No dia seguinte foi igual.
Eu fiquei relutante em atender suas chamadas porque sabia o que viria, mas ela prometeu que seria só uma ligação de 5 minutos porque ela estava com saudade de mim. Acabou sendo outra ligação de 1,5 hora dela reclamando da minha falta de preocupação com seus sentimentos e como ela se sentia abandonada e solitária. Eu finalmente tive que encerrar a ligação porque não consegui mais lidar com isso. Eu a amo de coração, mas estou seriamente considerando terminar depois disso. Minha mãe está enfrentando uma crise de saúde assustadora, e em vez de ser meu apoio, minha namorada fez toda a situação girar em torno dela perdendo um encontro no fim de semana. Eu disse a ela que só precisava estar com eles e que não a estava esquecendo, mas ela ainda não fala comigo como costumava. Enfim, só precisava desabafar. Obrigado.